Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de jogos alternativos aí, né, de formatos alternativos de Magic. Hoje em dia, quando a gente fala em formato alternativo, né, a gente só pensa em basicamente Commander, né? Ou melhor, na verdade, né, quando a gente pensa em Magic hoje em dia, praticamente só pensa em Commander, só se fala em Commander, né? Mas existem muitas formas de jogar. Existem muitos formatos alternativos que pouca gente conhece, alguns até, né? Alguns mais populares, outros menos populares. Mas hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de formatos alternativos. São as formas que eu mais gosto de jogar Magic, tá? Na verdade é uma das coisas que me faz ficar apaixonado pelo jogo, né? O jogo é muito bom, mas ter essa variedade tão grande de formas de jogar é o que me encanta bastante, principalmente porque a gente consegue mudar o estilo de jogo, jogar formas diferentes, né, e tal. Beleza? Então, eu não vou mostrar só minha coleção, eu também vou colocar em ordem, beleza? Do melhor pro pior, entre aspas, né? Não tem nenhum deles que eu acho ruim, porque inclusive eu não compraria, né? Todos eu gosto, né? Mas tem alguns que tem mais, que eu acho que tem mais pontos positivos do que outro e tal. Eu não vou colocar a lista, tá, em ordem de que eu mais gosto só, tá? Eu não vou considerar só isso. Eu vou tentar ser um pouquinho imparcial aqui. Claro que gosto é relativo, né, e tal, mas vou tentar ser um pouquinho imparcial. O que eu mais gosto de jogar, inclusive, nem tá em primeiro lugar, tá? Eu vou considerar outras coisas como o preço, por exemplo. Eu vou considerar o quão fácil ele é de levar para outros lugares, o quanto ele precisa de suporte. Então, por exemplo, tem formatos que você precisa daquilo, né? E mais outros decks, né? Então, fica um pouco mais difícil de você conseguir jogar, né? Então, eu vou considerar tudo isso aí, tá? Mas, claro, vou considerar também o fator de jogabilidade, né? O quão é legal, o quanto quanto tem inovação ali também, eu vou considerar, né? Inovação. Você poder dar upgrades, então você criar os seus próprios, né? Ter ideias próprias também para incrementar o formato, né? Então, vou considerar tudo isso aí, beleza? E eu coloquei aí em ordem a minha coleção, tá? Claro que tem formatos que existem que eu não tenho, por exemplo, o Vanguard, né? Que é um formato que eu não tenho, tá? Até acho interessante, assim. Não sei bem se eu queria, talvez quisesse para coleção mais, mas tem alguns formatos que eu não tenho, né? Como o Vanguard, por exemplo. Beleza? Eu acho que é isso aí. Eu vou dar uma roubadinha em uma posição. Tem duas delas que eu podia colocar junto, mas eu preferi separar, vocês vão entender aí no vídeo, beleza? Se vocês gostarem, já deixe seu like, já se inscreva, deixa aí nos comentários, né, quais são os seus formatos alternativos favoritos, beleza? E esse vídeo eu quero conversar com vocês, eu não estou muito preocupado com o tempo, tá? Eu vou conversar um pouquinho, falar porque são coisas que eu gosto, são formatos que eu gosto muito, são coisas do Magic que eu gosto muito. Então eu vou conversar com vocês, não vou me preocupar muito com o tempo, vou querer falar coisas do que eu gosto e tal, vantagens, desvantagens dos formatos, beleza? Então eu acho que vai ficar bem longo. Então vamos logo mudar a câmera e a gente vai dar uma olhadinha. Até já! Posição 8. Tenho aqui para começar a lista minhas cartas de Arcanime, né? Que são os Schemes, popularmente conhecido aí por esquemas, né? Aqui a gente tem a primeira edição, que é esse frame aqui, essa borda, e essa aqui é da segunda edição. A primeira edição foi lançada em 2010, tá? Eram lançados 4 decks, e cada deck vinha com um deck de Arcanime, né? De esquemas, tá? Vamos ver se vai focar aqui. Ó, então, aqui tá um pouco ruim de ver, mas aqui eu tô mostrando vou mostrar algumas cartas para você. Vamos ver se vai focar. Aqui, agora sim. Tem algumas cartas aqui, ela tá com... As cartas aqui estão com double sleeve, então acaba até... Ó, double sleeve, então acaba às vezes ficando um pouquinho de reflexo aí, mas tudo bem, né? Então vinham 4 decks, tá? E cada deck vinha com um deck de esquemas, então
tinham decks de esquemas, quer dizer, cartas, né, de esquemas, que vinha, por exemplo, em exclusiva de algum deck. Então vamos supor essa aqui, eu não lembro exatamente qual era, mas vamos supor que essa aqui era exclusiva de um deck, essa aqui era exclusiva de outro, tá? E aí você tinha cartas que vinham nesse deck e vinha nesse deck. E se eu não me engano, também vinham cartas repetidas, inclusive, no mesmo deck de Arcanime. Então, por exemplo, podia vir essa e duas dessa, e mais uma dessa, e mais duas dessa. Então, se eu não me engano, elas às vezes vinham repetidas também. Beleza? Então aqui eu tenho todas as cartas de Arcanime lançadas. Eu acho que só falta uma, se eu não me engano, uma promo que eu não tenho. São 6 promos, se eu não me engano, eu tenho 5 delas. Beleza? E aqui foi o de Nicol Bolas, lançado em 2017, né? E com um flavor bem legal aí, na época o Gatewatch lutando contra Nicol Bolas, né? Então eu achei muito legal. E o flavor é muito legal e a ideia também é muito legal. Mas eu vejo alguns defeitos nesse tipo de produto, né? De formato, vamos dizer assim, que é basicamente o seguinte: é muito difícil equilibrar a mesa, tá? Quase sempre que eu joguei e tal, quem é o inimigo, né? Quem tem o deck de esquemas se sai muito na frente dos outros, tá? Então, mesmo sendo 3 contra 1, que esse é um formato para se jogar 3 contra 1, mesmo assim, então eu vou passando aqui só para vocês irem vendo enquanto a gente vai conversando. Mesmo assim, eu acho desequilibrado, tá? Então, fica um pouco frustrante depois de jogar várias partidas, quase sempre o Arcanime ganha, né? E porque como é que funciona, né? A cada rodada o Arcanime vai puxar uma carta e vai fazer o efeito dessa carta. Então, por exemplo, esses são efeitos bem fortes. Então, vamos supor essa carta aqui. Quando você encontra esse esquema, né? Você procura no seu deck por dois terrenos básicos e coloca em campo virado. Então vocês percebem que são efeitos muito fortes. Dependendo do efeito que sai aí, às vezes é até impossível os outros jogadores conseguirem voltar para o jogo, né? Conseguirem equilibrar de novo, porque realmente são efeitos muito fortes. Então, mesmo o produto de 2017, eu sinceramente não gosto, tá? Não dos reprints, não das cartas em si, mas o equilíbrio do jogo. É muito difícil equilibrar. E eu, particularmente, não gostei dos decks que vieram aí em Arcanime Nicol Bolas, né? Algumas formas de, talvez, tentar consertar. Eu tentei jogar com esse baralho na mesa para todo mundo, e aí todo mundo, no início do turno, puxava um e fazia o efeito, né? Mas eu acho que eu senti que ele não é ideal para ser jogado desse jeito. Ele perde um pouco do flavor, né? Da ideia do produto, de jogar 3 contra 1, que é uma ideia bem bacana. Eu testei dessa forma e não testei de outras. Ó, aqui é uma promo. Tem aqui o símbolo do DCI aqui no cantinho. Vamos ver se ele vai focar aqui, ó. Tá, então aqui tem mais uma promo, mais uma promo. As promos estão até juntinhas aqui. Então, esqueci até o que eu tava falando. Sim, então tem algumas outras formas que eu pensei depois, né? Essa carta aqui é bem legal, a arte, eu acho. Então tem algumas formas de se jogar que eu pensei depois que eu ainda não testei. Então, por exemplo, uma delas é jogar com 30 de vida o Arcanime, né? Porque na regra ele começa com 40 e os outros com 20. Talvez 30 e 20 ou 35 e 20 os outros, né? Deixe o jogo mais equilibrado, né? Então, não testei ainda. Tinha mais alguma forma que eu pensei, mas não tô me lembrando agora. Mas essa aqui é a ideia, né, de Arcanime. Tem um jogador que vai ficar com o deck de Arcanime, né? E os outros tem que tentar bater, né? O que eu acho ruim, né? A desvantagem dele é realmente esse equilíbrio que é muito difícil de fazer. Eu tava tentando criar decks, né? Baseado naquela ideia de criar decks da Centelha e criar o deck de Nicol Bolas, né? Mas é muito difícil de balancear. Outra ideia, talvez, agora eu lembrei, talvez seja de jogar não 3 contra 1, mas 4 contra 1. Pode ser também uma ideia. E essa foi mais ou menos a ideia que eu tava tendo, né? De construção de decks, que eu tava mantendo o foco, cada deck em uma cor
do Gatewatch, né, dos aliados, né, um deck vermelho, um deck azul, um deck verde e um deck branco, e o de Nicobolas ficar focado no preto, né, aí que é a cor principal aí do Nicobolas, dessa ideia, né. Enfim, essa arte eu acho também bem legal, e essas são baseadas em Amonkhet, né, o plano de Amonkhet. Eu acho bem legal a ideia, mas, ó, tem até o símbolozinho aí nesse palácio aí, sei lá. Mas na prática é difícil de fazer esse equilíbrio entre os decks, beleza? Então esse aqui é o meu 8º lugar por conta disso, né? E também tem alguns esquemas que não estão mais fáceis de encontrar e tal. Tem uns que são até baratinhos, eu acho ainda, mas tem uns que já estão um pouquinho mais difíceis de achar. Mas por conta desse equilíbrio e tal, e você ter que levar toda vez 4 ou 5 decks para jogar com a galera, né? Se você jogar Commander, provavelmente não sei se vai dar certo. Eu acho que eu já testei uma vez ou outra com Commander, mas não dá certo, não dá muito certo, é muito difícil esse equilíbrio. O ideal é fazer um deck, criar decks mesmo para equilibrados, testar bastante e ficar praticamente só jogando com ele, né? Então, com eles, né? Então é bem difícil achar esse equilíbrio aí, e esse é o defeito desse produto. Por isso que eu coloquei aqui em 8º lugar. Até hoje eu nunca consegui jogar realmente sentindo que estava tudo realmente equilibrado. Beleza? Então vamos para o 7º lugar. Posição 7. Então eu tenho aqui minha caixinha, né, de Explorers of Ixalan, que também foi lançado em 2017. Beleza? Essa caixa aqui vem completa também, assim como o Arcanime Nicobolas, né? Você tinha 4 decks, tá? Você tem as tiles, que é o diferencial desse jogo, dessa forma alternativa, né? Eu coloquei aqui esses dadinhos combinando, eu tentei pegar da coleção de Ixalan, né? Que foi baseado no plano de Ixalan, vamos ver se vai focar ou não, né? E eu tentei arranjar, infelizmente não vinha com eles, que eu acho realmente uma pena, eu acho que deveria ter vindo. Eu só não gosto muito dessa caixa, só abrindo parênteses, porque esse espaço para os dados é mais baixo do que essa altura aqui. Então, eles saem do lugar. Vocês viram como é que estavam os dados por aqui quando eu abri a caixa, né? E falando nisso, nesse produto aqui, eu fiz um vídeo de unboxing, tá? Mostrando tudo detalhado. Eu vou deixar aqui um card aí em cima para vocês conferirem. Beleza? Ele também foi lançado em 2017 e a ideia é você explorar as ilhas, tá? Então, você vai ter ilhas, o mar, né, vamos dizer assim, a parte da areia, da praia, que é logo quando você chega na ilha, e aqui é mais o interior da ilha, né, que é a mata mesmo, a parte com mais vegetação e tal. E a ideia é você justamente explorar essa ilha e encontrar a cidade de Orasca, tá? Que tá aqui, vamos ver se vai focar, aqui em cima, é ruim porque tá, é pequenininho, mas focou. Então a ideia é você encontrar ele, porque ele dá um bônus muito grande. Então você paga essa quantidade de mana para explorar, beleza? Então você começa com 1, você não pode ter que primeiro explorar todos que estão no 1 para depois... Quer dizer, não todos que estão no 1, mas todos que estão encostando o número 3, tá? Ele vai estar assim no mapa e aí... Vou pegar mais um aqui. Então para você explorar o 3, você precisa tirar todos os 1, então tem que explorar esse primeiro e tal. Então lá eu explico detalhadozinho as regras, como é que funciona. E incrivelmente essa forma de jogar é bem legal, tá? Bem legal mesmo. A desvantagem que eu acho, o defeito desse produto, hoje em dia são 2, né? O primeiro é que não acha tão fácil assim esse produto para comprar. E o segundo detalhe é que os decks em si não eram tão legais, tá? Tinha reprints legais, por exemplo, esse aqui é o deck de Merfolk, e vinha inclusive fichas, marcadorzinhos, tá? Então, bem completinho o produto. Então a gente tinha aqui esse deck aqui, por exemplo, do Merfolk, vamos ver se eu encontro, que vinha reprints bem legais, tá? Então era um produto bem legal, mas os decks em si tinham muitas cartas ruinzinhas também. Então era um produto que eu modifiquei, tá? Modifiquei esses decks aqui, ó, Time Warper, essa carta que eu queria mostrar a vocês, que deve estar aí uns 50 reais hoje. Deixa eu chegar mais perto. Que deve estar aí uns 50 reais hoje em dia. E eu modifiquei, tá? Se eu não me engano, eu tirei 8 cartas de cada deck, alguma coisa nesse sentido aí.
E do jeito que tá hoje em dia, tá bem legal, tá? Melhorou bastante. A maioria dos... Assim, a maioria dos decks dava pra jogar, só que acaba ficando um jogo muito linear, assim, muito... Acaba ficando repetitivo. Então eu dei uma mudada, ficou bem melhor, na minha opinião, os jogos, tá? E eu acho que o de pirata, que é esse aqui, ele realmente precisava de um upgrade inicial. Eu sentia que ele era bem mais fraco que os outros, tá? Os outros eram mais ou menos equilibrados, mas o de pirata realmente vinha mais desequilibrado. Então eu coloquei dois... esqueci o nome da carta, mas era uma de Ixalan, que dava 3 de dano, então eu coloquei duas dela, tá? Então vamos ver aqui se eu acho rapidinho aqui para mostrar a vocês. Ó, vinha cartas bem interessantes, ó, tipo Share Animosity, que na época era bem carinho, agora não sei quanto é que tá, mas ainda é uma carta boa até pra comando e tal. Era essa carta aqui, ó, Lightning Strike. Então eu tentei colocar só cartas da edição de Ixalan, tá? Mas dá pra mexer até ainda mais. Eu quis deixar com esse flavor e tal, não quis mexer muito, tirei acho que 8 cartas de cada um e só botei cartas de Ixalan, tá? E do jeito que eu coloquei ficou muito bom e eu acho até subestimado a forma de jogar esse produto. Talvez por causa que a galera joga muito com os decks que vem e tal, né? Eu não vejo o povo falando muito desse produto, mas é um produto bem legal, que eu acho o gameplay bem legal, é um jogo diferenciado, tá? É bem diferente do Magic convencional, né? E esses tilezinhos, né, que a gente vai explorando, a gente inclusive pode fazer, tá? Você pode fazer na sua casa ou até mesmo pegar cartas de Magic que tem algum efeito. Então, por exemplo, essas quests aqui, ó, the next time you deal combat damage, vamos ver se foca, to a player on your left. Então, a próxima vez que você causar dano de combate ao jogador à sua esquerda, você compra uma carta, tá? Então, são esses efeitos bem simples, dá pra fazer. E mesmo que você não queira fazer de papel e tal, você consegue pegar cartas. Por exemplo, feitiços e encantamentos do Magic mesmo e funcionar como se fossem os tiles, tá? Então, sei lá, você coloca encantamentos realmente de custo 6, que tem um efeito muito bom, encantamentos de custo 3 e encantamentos de custo 1, embaralha, tá? Deixa de cabeça para baixo, né? A pilha de custo 1, a pilha de custo 2, a pilha de custo 3. E vai revelando, e vai jogando como se fosse o tile, né? Pagando o custo para você poder jogar. Então, esse estilo de jogo dá ideias bem legais, eu achei bem interessante e eu adoro o flavor desse produto, né, da época de Ixalan, que você ia explorando a ilha, né, realmente. Então é bem legal e traz uma diversidade aí para os jogos, né, dá para jogar com Commander, esse aqui, tá? E uma coisa que eu senti, né, é que eu testei X1, por exemplo, testei com 3 pessoas, testei com 4 pessoas, mas realmente esse produto aqui é feito para 4 pessoas, tá? Se for X1, você não vai ter muito tempo de pagar os tiles, você geralmente vai querer jogar cartas da mão para ganhar logo do seu oponente. E aí você não explora o mapa praticamente, se você só vai pegar as tiles de custo 1, tá? Quando sobra mana e tal. Para 3 pessoas é legal, mas eu sinto que ainda falta alguma coisa, você não consegue geralmente chegar no 6 e tal. Mas para 4 pessoas esse formato é perfeito, a Wizards fez bem encaixadinho mesmo, é bem certinho, porque realmente com 4 pessoas você consegue explorar 2, 3, às vezes até as 4, porque são 4 de 6 que se coloca, tá? Vem 6 aqui, eu acho, vem 7, mas você só coloca 4, tá? No início, pra jogar, né? Os outros é pra variar o jogo, então... é bem legal, às vezes você consegue até chegar explorar as 4, tá? Com 4 pessoas. E joga com 20 de vida, geralmente, não sei como é que faz Commander, eu nunca testei com Commander, tá? Eu não sei nem se encaixa tão bem assim. Mas é uma ideia bem legal e um formato bem legal que eu gosto bastante. E tem ideias também, dá ideias, né, pra gente. Justamente essa de pegar encantamentos e feitiços de custo 1, 3 e 6 e embaralhar, deixar de cabeça para baixo e a gente jogar como se fosse tiles, né? Então, num deck para todo mundo, assim e tal. E caso alguém flood mana, por exemplo, né, fica com muito terreno, sem carta na mão, aí vai pagar os tiles. Então, dá ideias bem legais pra gente, para deixar um jogo mais divertido e mais variado. Beleza? Então, esse aqui, Explorers of Ixalan, foi o nosso 7º lugar. Vamos para o
sexto. Posição 6. Na nossa posição 6 aqui a gente tem Unsanctioned, que é justamente o bloco zoeira, né? Uma coleção zoeira, tá? De Magic. Essa caixa é bem pequenininha, é bem legal o tamanho dela, mas eu realmente fiquei decepcionado com vocês com essa caixa. Eu tô tentando aqui abrir porque ela tá vazia, tá? Então, consegui aqui. Então, aqui é a caixa, né? E o problema dessa caixa é justamente porque não cabem as cartas com shield, tá? Eu tô aqui com uma carta com shield, ó, e ela não cabe aqui. Ela fica, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, ela não cabe aqui, ó. Ela fica alta, o shield não entra aqui. E outra aqui também, esse espaço é muito fininho, então eu fiquei realmente decepcionado com essa caixa. Esse produto foi lançado em 2020, tá? Então depois do Explorers of Ixalan, por exemplo. E o Explorers of Ixalan, vocês viram, vem uma deck box que cabe cartas com shield e tal. Uma deck box de papel, tudo bem, simples, né? Mas pelo menos cabe as cartas com shield, né? Então essa caixa aqui foi bem decepcionante pra mim. E aí é por isso que as cartas não estão aqui. E aí eu tenho que ficar arranjando essas gambiarras, né? Então eu tenho uma deck box de 60 que eu coloco aqui. Só que eu tô usando agora para outro produto, vocês vão ver, né? Outro jogo alternativo vocês vão ver. Mas eu geralmente deixo ele numa deck box 60, parte do deck. E a outra parte tá aqui, tá? Então eu deixo aqui, ó. Porque justamente a gente precisa em algumas cartas de abrir boosters, tá? Então eu já deixo boosters aqui, né? Isso aí eu acho bem legal. Ó. Então eu deixo alguns boosterzinhos aqui já fechados justamente para jogar esse formato. Beleza? E ela é zoeira porque elas são as cartas de borda cinza, tá? Borda prata, né? Que a galera chama também. Tem umas cartas pretas, mas ó. A ideia desse produto era o seguinte. Vinham 5 mini decks, tá? Que era justamente um verde, esse é o deck verde, tá? Esse é a parte verde. A gente tinha o branco aqui, tá? Que foi o... Vocês viram o primeiro? Vamos ver se vai focar. Aqui, ó. Aqui é a borda prata que eu tinha falado. Então aqui é o deck branco, tá? E aqui, com esse aqui. E aí vem um vermelho, vem um azul, tá? Então vem... Tá tudo... Eu até deixei separadinho. Aqui o resto do deck preto. Aqui é o deck azul, tá? E aqui é o deck vermelho e mais algumas cartas do preto também. Beleza? Então... você vinha com 5 meio decks, né? E aí você sorteava 2. Para jogar um x1, então um fica com 2 cores, o outro fica com 2 cores e outra fica de fora, né? É para variar o jogo. E aí é muito legal porque traz primeiro esse conceito, essa ideia de misturar 2 decks e dar mini decks, metade de decks, né? E dar um deck completo. E aqui era bem legal porque... Ó, já vem com todos os terrenos básicos e tal. Porque aqui são as cartas de borda prateada, né? São os unsets que chama, né? Que são cartas que fazem efeitos diferentes. Então, por exemplo, essa carta aqui que eu acho bem legal, ela ó, até o final do turno e nesse turno não finalizam, né? Então, é bem engraçado. Então, por exemplo, esse bichinho aqui, ó. Não, esse aqui não dá, não. Eu pensei que ele tinha, mas enfim, ela deixa os efeitos continuando, né? Vamos ver se eu acho algum aqui pra mostrar vocês. Aqui a carta de abrir booster, né? Então, esse produto é muito legal, esse formato é bem legal porque as formas, as cartas são bem diferentes, né? Então, é bem legal. Esse aqui é pra abrir o booster, tá? Então, as cartas são bem diferentes desse produto aqui e por isso traz jogos bem variados, né? Coisas bem diferentes do Magic convencional, vamos dizer assim, né? Aqui tem mais algumas azuis, aqui tá até meio misturado, na verdade. Enfim, depois eu separo melhor porque eu não vou conseguir. Mas vamos ver se eu... Ó, por exemplo, aqui ele fala, ó. O Circadian, vamos ver se foca.
Vai, câmerazinha, me ajuda. Aqui, ó. O Circadian, você pode pagar um branco e ele ganha vigilância até o final do turno, tá? Então, se você tiver esse encantamento aqui, ele vai ganhar vigilância e vai continuar com vigilância até esse encantamento sair de jogo. Então, é bem legal. Dá pra dar umas risadas bem legais com esse formato aqui, tá? Com essa forma de jogar, né? E uma das vantagens que eu vejo nesse produto é o seguinte, basta você levar isso aqui, ó, eu levo isso aqui praticamente, né? Essa pilha aqui, com essa deck box aqui e pronto, eu já tá completo aqui, né? Aqui já tem os 5 mini decks que já dá pra jogar tranquilamente, tá? Inclusive até com os boosters aqui, né? Como eu disse pra vocês, eu coloco os boosters aqui, então fica bem legal, bem fácil de transportar, né? E tal. As cartas não são muito caras, mas infelizmente esse produto eu acho que está um pouquinho difícil de achar hoje em dia já. Então essa talvez seja a desvantagem dele aí, né? Mas é bem legal, é um produto bem legal para você colocar na mochila assim, ó, 2 deck box, tal, vai jogar Commander, entre um intervalo e outro, ou se não encontrar alguém para jogar Commander, você simplesmente pega esse produto aqui e vai dar umas boas risadas. A desvantagem, ele tem um pouquinho uma desvantagem também, que tem algumas cartas que hoje em dia não são mais tão legais, tá? Quanto na época que lançou a carta mesmo. Não vou dizer que acaba ficando chato o jogo, não, de forma nenhuma. Até porque você acaba não jogando tanto. Eu mesmo não joguei tanto assim esse formato. Joguei já, tal, já usei, já valeu a pena. Né? Uma vez eu levei para uns amigos que não conheciam esse formato, foi bem engraçado, eles riram bastante, a gente pegou umas coisas bem diferentes. Mas se você só vai jogar isso aqui, uma hora provavelmente você vai cansar, né? Se você só joga isso. Então, esse é o tipo de produto que eu acho que é legal para jogar, dar uma variada aí na jogatina, né, de vocês, beleza? Então, esse aqui foi o nosso 6º lugar. Posição 5. Então aqui na nossa posição 5, eu disse a vocês, eu alertei que eu ia dar uma roubadinha aqui na minha lista, né, no meu top. E justamente agora, que são justamente as cartas de borda prateada, tá bom? Porque eu coloquei diferente como se fosse diferente da 5ª posição, né? Vamos ver se vai focar. Vamos ver aqui, ó. Várias cartinhas de borda prateada, aqui é a minha coleção. A minha favorita é essa, Unhinged, tá? A gente teve várias, a primeira foi Unglued, aí essa foi a segunda, foi Unhinged, tá? Então a gente teve várias coleções. Teve Unstable também, eu vou mostrar a vocês. Então aqui, ó. Eu tô tentando pegar uma de cada, tá? Eu ainda não tenho, eu já tenho várias cartas, mas ainda faltam várias outras. Beleza? Então por que eu separei? Porque aquele produto ele vinha fechado, tá? E ele trazia essa ideia diferente de você fazer 5 mini decks, né? Agora, claro, você pode fazer também outros mini decks e você pegar 2 e embaralhar. Aqui é um pouco diferente porque o jeito de jogar é diferente no sentido de quê? De que esse produto aqui era vendido em booster, tá? Então, esse aqui é vendido em booster, esse aqui, ó, é Unstable, tá? Vamos ver se vai focar. Esse aqui era Unstable, então ele também era vendido em booster, tá? Ó, tem carta foil, isso aí é carta foil normalmente, tá? Então aqui também era feito em booster, né? Normal. E aí isso já dá um pouco de variedade no jogo, né? Porque você pode jogar draft, você pode comprar uma booster box, né? Uma caixa de booster toda e fazer decks dela, tá? Então a diferença é basicamente essa, né? O Unsanctioned trouxe uma nova proposta para o jogo e as bordas prateadas no geral são decks de comando de Magic normal, né? Você vai criar decks para jogar com eles, então você pode pegar só as cartas divertidas, as que você acha mais divertida, né? E tal. Enfim, tem muita coisa bacana em borda prateada, ó. Por exemplo, tem uma carta que eu gosto bastante, que eu quase nunca ganho, né, mas essa aqui, por exemplo, ó, que é bem legal para dar umas risadas de vez em quando, que é justamente você faz uma queda de braço, né, e se você ganhar você coloca uma criatura 3/3, né, então
É uma 3 manas por uma instantânea que faz isso, não é tão bom assim, mas é legal também, não é uma carta ruim, não. E aí tem vários, dá mais 3,5, mais 3,5, vamos ver se vai focar, mais 3,5, mais 3,5, então tem várias brincadeiras desse tipo, tá? Da mesma forma que o outro, ó, esse aqui, ó, também é bem legal. Destrua uma permanente de borda cinza de algum jogo que você tá vendo, então não só o seu, você pode destruir um jogo que tá acontecendo do seu lado, por exemplo, que você nem tá participando, né? Então tem cartas muito legais, ideias bem legais, só que algumas cartas também, como eu disse, já não são mais tão legais assim hoje em dia, mas tem muita carta legal e dá pra fazer decks só com as cartas legais, você acha, né? Que tem mais algumas cartas de Unstable também. Então, eu coleciono elas, eu tenho uma de cada de Unstable e de Unhinged eu tô tentando fechar uma de cada, né? Então, a diferença é essa. A diferença de Unsanctioned para Unstable é basicamente essa. Em Unstable que eu digo as outras coleções, né? Unhinged, Unglued. Teve uma mais recente, Infinity, que eu ainda não tenho nenhuma carta. Então, nessas outras coleções você faz decks normais, então você tem muita mais variedade de deck. É por isso que eu dei essa separada, né? Que ele tem aquela proposta, esse aqui tem mais variedades de decks, bem mais cartas, né? Sei lá quantas cartas existem, mas talvez aí umas 800 cartas, 1000 cartas talvez existam de borda prateada para você criar decks e tal. Então varia demais, você pode fazer formatos baseado nisso, né? Só jogar com essa coleção, ou fazer deck de Commander com borda prata. É por isso que eu quis separar, que ele eu considerei mais um board game, né? E aqui mais uma coisa parecida realmente com Magic, tá? Então por isso que eu dei essa roubadinha aí, beleza? Mas aqui era um dos meus formatos favoritos, eu acho que com o tempo eu já joguei bastante, e aí eu já conheço as piadas, né, e tal. E isso é bem legal para apresentar uma pessoa a primeira vez. Mas tem cartas que depois já não são mais tão engraçadas assim. Tem cartas bem legais ainda, principalmente em Infinity. Tem cartas bem legais para hoje em dia que não perde tanta graça, né? Porque são cartas mais normais, entre aspas. Então você pode fazer decks de Commander com elas e tal. Então, no geral, eu cansei um pouquinho de borda prateada, tá? Se alguém me chamar para jogar, claro que eu vou jogar. Eu adoro borda prateada. Mas no geral eu já joguei bastante na vida e talvez por isso eu tenha cansado um pouquinho e botei um pouco mais atrás aqui na lista, né? Na quinta posição. Apesar de ser uma posição boa, né? Mas só de 8, né? Então eu coloquei ele um pouquinho aqui mais para trás. Beleza? E uma coisa que me desmotivou também um pouco nas bordas prateadas é que Infinity não veio com borda prateada, tá? E eu percebi também, com o passar do tempo, que as bordas prateadas eram mais teste. No fim das contas, né, acabou sendo mais testes para Wizards, né? Várias cartas que foram lançadas em borda prateada e em algum momento depois vieram para cartas bordas pretas, né? Então, essas duas coisinhas juntas aí, essas três coisas juntas, né, eu já joguei muito. Hoje em dia foram mais testes e hoje em dia as bordas pratas estão muito perto das coleções normais, por incrível que pareça. Tem cartas muito estranhas de borda preta que a gente olha assim e diz, caramba, isso aqui poderia ser talvez uma carta de borda prateada e tal. Então o Magic tá muito parecido também hoje em dia. E isso de acabar com borda prata, né? Eles colocaram borda preta no produto, que eu acho que era um charme do produto, era uma coisa que se destacava, se diferenciava e dava um ânimo assim para mim para jogar. Hoje em dia sendo apenas borda preta, né, que só tem um símbolozinho diferente, me desanima um pouco de jogar esses unsets, né. Enfim, eu ainda pretendo pegar um de Infinity, algumas cartas, tem cartas legais, mas no geral eu acho que eu cansei um pouco e é por isso que eu deixei aqui nessa posição, beleza? Vamos pro próximo. Posição 4, então aqui eu já vou adiantar a vocês, galera. Na minha opinião, esse não é o melhor jeito de jogar, tá? Não é o mais divertido. Inclusive, se fosse só pelo jogo, eu colocaria ele em uma posição pior, tá? Eu não colocaria nessa posição. Mas ele tem algumas qualidades bem legais, tá? Foi um formato lançado em 2013 e eu tô falando justamente de
dos decks de Theros, tá? Que é justamente enfrente a Hydra, combata a Horda e viagem para Nyx, beleza? Derrote um deus de viagem para Nyx, né? Eu fiz um unboxing já desse produto aqui, eu vou deixar aqui um card para vocês, foi justamente esses 3 produtinhos aqui, tá? E qual é a mágica disso aqui? Isso aqui é um deckzinho, se eu não me engano são 60 cartas mesmo, o fundo é bem bonito, tá? Vamos ver se vai focar para vocês. Eu acho o fundo bem bonito dessas cartas, e esse nem é o mais bonito, na minha opinião. Acho que não vai focar não. Vamos ver se vai focar. Aqui, ó. Então, aqui tem um deckzinho, e a mágica desse formato, né, é justamente que você joga sozinho, tá? Então, essa é a brilhância, é por isso que eu coloquei eles nessa posição. Eu acho esse produto incrível do ponto de vista de flavor, do ponto de vista de ideia, de jogo, e você poder jogar sozinho, isso eu acho brilhante, né? E qual é a ideia? A ideia é você tentar derrotar as hidras, tá? Então tem várias hidras aqui. Se eu não me engano, eu mostrei lá como são as regras. Eu não me lembro exatamente, porque tem muito tempo que eu joguei. Mas basicamente você tem que derrotar as hidras, tá? Você tem que derrotar as cabeças das hidras. Cada uma dessas aqui é uma cabeça, e às vezes tem cartas tipo essa aqui, que é um feitiço, né? Então, vamos ver se vai mostrar aqui. Dá um bônus pra hidra, beleza? Então, a ideia é essa. Se você quiser dificultar mais, você coloca mais cabeças de hidra no início do jogo, né? Então, isso eu acho brilhante, brilhante realmente. Esse produto é bem difícil de encontrar hoje em dia, mas tem um lado muito positivo. Então, deixa eu ir mostrando os outros enquanto a gente vai conversando. Mas esse produto tem um lado muito positivo, que é o seguinte, esse formato, né? Essa forma alternativa. Aqui o fundo vermelho, você pode fazer esse deck aqui com fichas, tá? Então, ao invés de você usar essas cartas aqui, basta você colocar fichas, e aí você pode fazer de qualquer tipo que você quiser. Você pode fazer um deck de goblins, ou um deck de zumbi, você pode fazer qualquer coisa e colocar feitiços, tá? Então aqui tem artefato, por exemplo, ó, tá? Então, você pode criar do jeito que você quiser, tá? Isso aqui. Então, e essa é a brilhância, na minha opinião. Você consegue criar vários decks diferentes. Quando cansar, pode mudar o deck. E você consegue jogar sozinho. Então, às vezes, você consegue até testar o deck, talvez. Se você quer um deck rápido, vamos ver. Faz um deck bem rápido, vamos ver se mata muito rápido esses decks aqui. Se você quiser um deck controle, vamos ver se ele segura o jogo até o fim e tal. Então, dá pra você jogar em casa, brincar, né? Você... claro, para testar para formatos competitivos, por exemplo, é mais complicado, mas dá para você testar um deck minimamente, ou dá para você se divertir. Tô em casa sozinho. Vamos ver se foca aqui. Esse roxo é bem bonito. Ele não tá focando. Agora foi. Agora foi e desfoi. Então, e aqui é justamente para enfrentar aqui são os minotauros, né? Aqui as hidras, e aqui Xenagos, né? São esses bichinhos aqui. Xenagos é esse aqui. E aí você tem que enfrentar os sátiros, né? De Xenagos. Então é muito legal esse produto aqui. Você pode criar do jeito que você quiser. Você pode enjoa ou você troca, né? E aí você consegue jogar sozinho. Então falta a internet em casa, né? Algum dia, ou não tem com quem jogar. Você tá doido para jogar Magic, tem essa opção aqui. E é por isso que eu acho esses deckzinhos aqui, esse produto, esse formato realmente brilhante. Eu tenho algumas cartas extras que você pode jogar. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar a vocês. Já voltei. Eu encontrei aqui, ó, são essas cartas de herói, beleza? Vamos ver se vai focar. Artefato heróico. Então essa carta aqui, para você facilitar o seu jogo, você pode começar com ela em campo, beleza? É para deixar um pouco mais fácil. Então você tem um bônus aí também. E aí funciona normal. Você consegue equipar, tem uma habilidade, né, equipada, e uma habilidade para ativada, né? Então, bem legal aí, ó. Aqui tem mais um. Então são equipamentos, né? São equipamentos, artefatos heróicos que eles chamam, né? Você
Tem esse aqui também. Esse aqui eu confesso que eu não sei como é, mas eu imagino que seja tipo um encantamento, tá? Meu objetivo é pegar um de cada dessas cartas aqui de herói, mas são bem difíceis de achar. Tanto essas cartas de herói quanto esses deckzinhos aqui. Então dá pra você colocar tipo um bônus, né? Então, enfim, a ideia é essa aqui. Muito legal, na minha opinião, esse produto é bem legal por conta disso. Você pode fazer um desse, né? Se você não tem esse especificamente, você pode fazer um desse com fichas e tal. E é muito portátil, né? Com isso aqui, ó, você coloca aqui na caixinha e tal, com shields, tá? E ocupa pouco espaço, não tem side, não tem nada, você pode levar para qualquer lugar. E eu acho realmente uma sacada muito legal de você poder jogar sozinho, né? Isso que eu acho a coisa brilhante desse produto e por isso que ele está em 4ª posição. Beleza? Vamos para a próxima posição. Posição 3. Chegando ao nosso top 3, então aqui. Esse formato aqui eu acho muito divertido, muito legal. E ó, bem portátil. E esse foi um dos motivos de eu ter colocado ele aqui na 3ª posição, tá? Além de ser bem divertido, né? E um formato que está bem alta, que é justamente Forgetful Fish, tá? Baseado nessa criaturinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dandan, tá? Que é uma criatura, vamos ver se vai focar. Que é uma criatura 4/1 por 2 manas, tá? E ele não pode atacar se o controlador, o defensor não tem uma ilha. E você sacrifica se você não tiver ilha. E qual é o negócio desse formato, né? Como é que funciona, né? Porque eu só tenho um deck aqui. Porque eu tenho um deck de 80 cartas, tá? Que vai servir para as 2 pessoas. Então é para jogar X1 também. E vai jogar um contra o outro, sendo que só usa esse aqui. E é por isso que eu acho tão legal esse formato. Porque basta você levar esse aqui para qualquer lugar e você já tem partidas de Magic bem legal com qualquer pessoa, né? Então a ideia é justamente baixar esse Dandan e você ganhar. Joga normal, com 20 de vida cada um. Com 5 porradas dele você ganha o jogo, né? Mas aqui tem 2 detalhes interessantes. Além do deck ser compartilhado, o cemitério também é compartilhado, beleza? Então é o mesmo cemitério. E aí você vai usar várias cartinhas, por exemplo, ó, se o oponente for comprar uma carta, mas ele sabe qual é a do topo, vamos ver se vai focar aqui, ó. Vamos ver. Se ele sabe qual é a do topo, você joga um Totscour, porque o seu deck é igual ao deck do oponente, tá bom? Então, ó, tem várias cartas assim, ó, que coloca permanente no topo, então você vai saber qual é. Se você não quer que o oponente compre, você tem várias cartas para você poder fazer com que ele não compre aquela carta, né? Então, e aí tem cartas, por exemplo, com recapitular, ó, tem cartas com recapitular, então quando você joga, você tem que tomar cuidado, porque ela vai ficar no cemitério, então seu oponente pode jogar. Então dá interações muito, muito legais. Tem Memory Lapse também, que é uma das cartas que mais tem aqui no deck, né? Que você anula e a anulada vai pro topo. Então você tem que tomar cuidado para não dar de novo draw pro seu oponente. Ou você dá, você vai ver como é que vai ser a situação do momento, né? Aqui, por exemplo, essa carta aqui é bem legal, porque um pode jogar e o outro pode castar a consequência dela. Então, vamos ver se vai focar aqui. Então o outro pode castar a consequência dela, ou você mesmo se prepara para, como essa é instantânea, você mesmo se prepara para jogar e no próximo turno já jogar a consequência, né? Mas aí você tem que tomar cuidado porque você já gastou 6 manas, talvez você não consiga fazer mais nada, vai deixar o oponente livre. Então um formato bem legal. Esse aqui embaralha o cemitério e as mãos dos jogadores no deck, né? Sendo que é um deck só, então vai embaralhar a sua mão e a do oponente e o cemitério no mesmo deck, né? Então tem muita coisa legal nesse formato, tem muita interação diferente de qualquer outro formato. Usa, por exemplo, a Cycling Lands, né? Porque você compra, então se você sabe a do topo e você não quer entregar ao seu oponente, você simplesmente cicla um terreno. Então tem muita interação bem legal, né? Nos decks só tem praticamente ilhas e alguns terrenos não básicos, mas todos geram azul, tá? E alguns geram vermelho por causa daquela carta que eu mostrei com recapitular. E aí eu particularmente, né, uso 2 dessa aqui no side
diferente, né? Com a borda diferente e tal, de outra edição. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu, particularmente, deixo 2 no side. Essa da direita são as... Vou focar. Deixa eu focar. Pronto. A da direita é a que eu uso, tá? E a da esquerda eu uso como se fosse ficha, porque usam 2 cartas dessa aqui, né? E é por isso que eu achei esse formato tão legal, porque ele é muito diferente de qualquer outro formato, né? Como tem essa questão do cemitério ser compartilhado, do deck ser compartilhado, então gera uma interação de pilhas muito legal, tá? De pilha, um joga uma mágica, o outro responde, o outro responde, o outro responde. Tem várias mágicas instantâneas, tá? Várias delas mudando cartas do topo, manipulando o topo. Eu coloquei esses terreninhos que também manipulam, que dão embaralhada e tal. Ó, essa aqui também, essa carta é muito divertida. Então tem muitas coisas assim, muitas interações legais. Vamos ver se foca. Tem muitas interações legais, né? Basta um deck, então é muito portátil você levar. Eu gosto dessa carta aqui, por exemplo, né? Eu uso. Muitas listas de Forgetful Fish não usam, tá? Eu vou deixar a lista aí na descrição, se eu esquecer vocês me lembram, tá? A minha lista, né? O jeito que essa tá aqui, tá? Então, eu acho muito legal. E tem um detalhe muito importante nesse aqui também, nesse formato, é que ele é muito barato, tá? Muito barato e você pode adequar ao que você quiser. Se eu não me engano, essa lista aqui minha, a última vez que eu olhei, eu acho que era R$22, R$23, assim, alguma coisa assim. Então é realmente muito barato, um formato muito legal para você jogar entre partidas, ou você leva e se não tiver ninguém para jogar um outro formato que você queira, você simplesmente chama qualquer um para jogar esse, né? Gera interações bem legais, você tem que mudar um pouquinho a estratégia, né, de outros jogos para esse formato aqui, né, como você vai responder, porque o seu draw influencia, você manipular o topo influencia, né? Brainstorm, que já é uma carta relativamente complexa em outros formatos, aqui ainda fica mais complexa, né? Tem 2, acho que eu não vou achar agora, mas enfim, tem 2 Brainstorm aqui, ó. Brainstorm tem 2 nesse deck também. Quase todas as cartas tem 2. Tem algumas que eu uso uma. Memory Lapse tem 6, se eu não me engano, e Dandan são 10, né? Porque só tem essa criatura e os jogadores têm que comprar para poder ganhar, né? Para acabar o jogo, né? Mas é muito legal esse formato porque você também pode adaptar. Então, eu separei aqui algumas cartas, ó. Por exemplo, você pode botar Think Twice, que é uma carta que eu não testei ainda, que eu quero testar, né? Tem muitos decks de Dandan com essa carta aqui, que é Dança do Sábio Celeste, que eu não sei, eu particularmente não gosto muito, mas eu tenho aí para testar qualquer dia. No meu deck eu só estou usando uma, mas tem a segunda cópia aqui de Sweep Away, né? Então você pode colocar Accumulate Knowledge, porque ela é instante, né? Tem uma carta bem parecida no deck, só que eu coloquei como feitiço, né? Então eu ainda estou testando, vou ver qual é a que eu acho mais divertida. Mas Dandan ou Forgetful Fish, né? É muito isso, né? É muito um formato que você pode fazer do jeito que você quiser. Então você pode botar mais removals de custo 1, por exemplo, para ter mais interações. Ó, isso aqui é basicamente um removal. Converter a mente funciona como removal nesse formato, né? Já que todo mundo só tem ilha, né? Então você pode mudar e aí o oponente vai ter que sacrificar. Né? Então você pode mudar, colocar mais removals, né? De custo 1. Aqui também é basicamente um removal de uma mana. Se você acha que está um formato muito rápido, se você quer que fique um pouco mais lento, né? Você bota mais... Vamos ver se vai focar. Aí. Você pode botar mais remoções de custo 1. Ou você pode variar também. Tem poucas listas também que usam... cadê aqui? Eu uso essa aqui, tá? Mas tem outras listas que usam uma carta custo 4. Esqueci o nome dela. Acho que é Diminishing Returns, eu acho. Alguma coisa assim. Essa aqui tem poucas listas que usam também, eu acho ela bem legal, por causa do investigar e coloca permanente no topo, né, o Dandan no topo. Então tem muitas formas diferentes. Essa aqui eu também não acho que eu nunca vi nenhuma lista usando também. E é bem legal, né, dá uma variedade legal. Então Dandan é isso, é você experimentar, você ver a forma que você mais gosta. Formato muito baratinho.
E eu coloquei aqui por todos esses motivos, né? Além de ser portátil, além de você só precisar disso, né? Você leva uma deckboxzinha dessa aqui, dessas de 80 cartas e pronto, tá tudo aqui, né? Inclusive as fichas que você usa, eu só uso essas 4, né? Então dá formas de jogo bem diferentes, bem legais, bem variadas e barato e portátil, né? Então por isso que eu coloquei ele em terceiro lugar, apesar de que se fosse só olhar o jogo, talvez algum outro formato alternativo entrasse no terceiro lugar. Beleza? Vamos para o nosso segundo. Posição 2. E aqui eu já vou dizer logo. Eu sou apaixonado por esse formato, que é justamente Planet Chase. Esse é meu formato favorito, alternativo, tá? Mas eu vou colocar o número 1 aí, vocês vão entender, eu vou falar várias coisas do número 1. Mas o meu favorito é justamente Planet Chase, beleza? E como é que funciona, né? É como se a gente estivesse nos planos, né? Então, ele tá em alta agora, justamente porque a Wizards retornou com eles, né? Eu comprei o Planet Chase Anthology, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa caixona aqui, e a caixa, na minha opinião, já é uma desvantagem, né? Porque é muito grande e não é portátil para você levar para qualquer lugar. Deixa eu tirar aqui para mostrar a vocês rapidinho. Ó. Então aqui ele vem com 4 decks, tá? Que cabe Shield. Aqui são os 4 dadinhos, aqui o dado planar que eu vou mostrar já para vocês. E aqui todos vinham esses planos, né? Mas aqui são só as fichas, beleza? Eu já fiz um unboxing desse produto aqui, já tem um tempinho, eu vou deixar o card aí em cima para vocês conferirem, beleza? E eu acho muito legal por causa da variedade de jogo que ele traz, né? A variabilidade dos jogos, né? Ele vira os jogos de cabeça para baixo, né? Isso é muito divertido, é como se a gente tivesse em cada um desses planos, então o flavor é bem legal, né? E aí ele tem 2 efeitos, o primeiro é como se fosse um encantamento e o segundo é como se fosse um feitiço, né? Resumindo, é basicamente isso aí, beleza? E a gente tem que jogar o dado planar, né? Que é justamente esse dadinho aqui que não tava lá e eu ia mostrar a vocês, ó. Um lado a gente tem o caos, o outro a gente tem... Vamos ver se vai focar. Um a gente tem o plano, o Plan Chase, né? Que é para mudar o plano, e o outro lado é o caos, né? E eu justamente tenho a minha coleçãozinha de dados aqui, planares, né? Eu tenho todas as variações aqui, ó. Tem essa aqui, vamos ver se vai focar. Deixa eu mudar assim primeiro para mostrar a vocês, né? Pronto. Tá. Foca. Foca. Não vai focar. Deu uma focadinha, né? Vocês conseguiram ver. Esse aqui foi o primeiro, tá? Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2011, Planet Chase, a primeira versão. E aí a gente teve, se eu não me engano, em 2018 ou 16, a segunda versão, que foi essa aqui, que é o Planet Chase Anthology, tá? Que foi aquela caixa que eu mostrei a vocês, que veio com essa versão maior aqui. Mas essa versão não é tão boa para jogar o dado, tá? Ele é bonito e tal, mas não é muito legal de jogar não. Eu jogo com esse aqui. E esse ano, agora 2023, vieram esses dadinhos aqui, ó. Tem esse aqui, é porque vocês não vão conseguir ver, mas esse aqui é um pouquinho transparente, tá? Você não consegue ver o outro lado, mas você vê que é meio translúcido e tal. Esse aqui também. São muito bonitos esses dadinhos novos. São bem mais leves do que esse. Esse aqui era bem pesadinho. Eu achei que ia vir parecido com esse aqui, mas o tamanho é até parecido. Igual, na verdade. Mas esse é mais pesado, tá? Mais pesado. Esses novos são bem mais leves. Então, muito legal aqui. São os dados, minha coleção de dados, né? E a gente teve também a volta de Planet Chase com cartas novas, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, a Cidade Dourada de Orasca, que é a Golden City of Orasca, que é aquele do produto que eu mostrei a vocês, né? Explorers of Ixalan. Lá atrás, eu não me lembro em que posição, acho que posição 7, alguma coisa assim.
Ah, vai focar não. Foca. Não vai focar. Aqui, ó. Uma das coisas mais legais que eu acho dos planos são justamente as artes, né? Então, aqui eu já tenho todos os planos novos, né, que foram lançados. Eu acho esse bem legal. Esse também é bem legal, né? De Last Norn. Então, Capena, eu gosto muito do plano de Capena. E esse é um outro lado legal do Plan Chase, né? Que você pode visitar planos que você gosta, né? Que você pode fazer decks que você gosta do plano. Esse é bem bonito também, esse de Kaladesh, né? Vamos ver se vai focar. Eu acho bem bonito ele. Então, o Strixhaven, bem bonito também. Então, isso é bem legal porque você pode pegar só os planos que você gosta, né? Então, esse é um diferencial desse produto, eu acho. Você não precisa de tudo isso. Aqui são todos os lançados até hoje. Eram 86 e vieram 25 novos, tá? Então, dá quantos aí? Dá 111, né? Acho que é isso. Mas você não precisa pegar todos. Vamos supor que você gosta só desses aqui. Então, você compra só esses aqui e usa só esses aqui, né? Então, isso é uma coisa que eu acho bem legal do Plan Chase. Você pode adaptar ao seu grupo, tá? Você ou vocês podem pegar só os planos que interessam a vocês e vocês encontram bem baratinhos os planos, geralmente varia de 2 a até uns 5 reais no máximo aí cada plano. Bem, a última vez que eu lembro que eu vi tava isso aí, né? Mas vocês vão ver que o gameplay é muito divertido, eles trazem muitas coisas legais. Esse aqui, por exemplo, eu não gosto, tá? É o pior plano que eu acho. Ele tem uma pegada que parece interessante, mas na prática ele torna o jogo muito chato, porque ele toda hora limpa o campo e aí acaba que meio ficando sem graça o jogo. Mas provavelmente tem decks que vão se beneficiar disso aí, né? Então, esse aqui com certeza é o meu formato favorito. Só um detalhe, né, uma observação, esse formato, na minha opinião, é péssimo com Commander. Eu odeio jogar esse formato com Commander. Apesar de ser meu favorito, apesar de eu gostar muito de Commander, mas eles dois juntos não se dão bem. Parece até contraditório, né? Mas a grande questão é que esse formato ele demora o jogo, tá? Ele prolonga o jogo. E Commander já é um formato lento, então eu realmente não gosto de jogar isso com Commander. Eu acho que as partidas ficam extremamente longas. No X1 também não é tão legal, porque geralmente você não vai gastar o seu mana para jogar o dado, né? Você vai geralmente jogar suas mágicas, então também não é legal. Então realmente esse formato é focado para multiplayer e para decks mais rápidos, né? Então eu gosto muito de jogar ele com 20 de vida, tá? Então talvez jogar um comando com 20 de vida, eu nunca testei, pode ser que seja legal, mas eu gosto de jogar esse com 20 de vida e decks de 60 cartas. E essa, na minha opinião, já é a desvantagem, né? Quase todo mundo hoje só joga Commander, então não dá para você levar essa caixinha aqui que eu guardo meus planos, né? Eu até vou mostrar uma outra para vocês aqui, que eu deixei separado. Mas não dá para vocês levarem... Ó, essa aqui eu achava bem legal da Game Genic. Era a que eu tava usando, só que o problema é que ela não cabe os planos novos, tá? Essa também não cabe não, tá? Mas essa é um pouquinho maior, cabe alguns planos a mais. Essa aqui, infelizmente, cabia certinho os 86. Quando eu encontrei ela, comprei, consegui comprar tal, cabia certinho. A Wizards anunciou que ia lançar mais 25 planos. Eu cheguei e fiquei triste. Mas na minha opinião, é a desvantagem. Você não consegue só levar isso aqui para os lugares, tá? Quer dizer, consegue levar, mas eu digo assim, você vai levar e geralmente não vai usar. Então, várias vezes eu levo para casa de amigos meus, tal, para jogar Magic, levo isso aqui, mas ninguém quer jogar ou só tem Commander e tal. Então, isso é uma desvantagem, na minha opinião. Você vai ter que levar provavelmente os planos e levar 4 decks de 60 cartas. A não ser que você só jogue com a galera com deck de 60 cartas, né? Eu já joguei, inclusive, deck Modern, com esse formato aqui. Eram 3 ou 4 pessoas, cada um com deck Modern. E foi bem legal, bem divertido, bem mais divertido que Commander. Não acho que é o ideal jogar com decks Modern.
Decks Modern são muito rápidos, os decks mais competitivos, né, são muito rápidos e tal. Mas foi bem legal. Mas o ideal é deixar 4 decks de 60 cartas, né, com cartas que você gosta, cartas divertidas. Esse é o ideal, você jogar até com os 4 decks que vem mesmo nesse produto. É bem legal esse formato. E esse com certeza é o meu formato favorito. Acho que até do Magic como um todo. Alternativo, né? Meu favorito, eu acho. E do formato do Magic como um todo também é meu favorito. Os planos são muito bonitos, ó. As imagens, esse é um diferencial bem grande, eu tinha dito já para vocês, né? Ó, tem Ravnica, tem a Lara, Fenômenos também, tá? Tem Jund. Fenômenos é como se fosse um feitiço, faz o feitiço e sai, já vai pro próximo plano. Então tem muitos planos muito bonitos. Vou mostrar vocês aqui, ó. Realmente as artes de Planchase são bem legais, você vê ela ampliada assim. Ela é do tamanho de 2 cartas de Magic, tem 2 cartinhas aqui, ó. Ela é exatamente do tamanho de 2 cartas de Magic, tá? Então, bem legal. Eu recomendo a todo mundo testar pelo menos uma vez. Comprar alguns planos assim, 10, 15 planos aí, que não é tão caro, né? Os que você acha que talvez sejam os mais divertidos, ou enfim, que a galera gosta. Eu acho que realmente vale a pena um dia testar esse formato. Mas a desvantagem é essa, né? Eu não acho que ele é tão legal com o Commander, tá? Então, teria que voltar às origens, entre aspas, assim, e fazer decks for fun, né? Sem ser Commander, né? O formato 60 cartas e tal. Com 20 de vida, eu acho que é o ideal de se jogar esse formato, beleza? Aqui são os novos. Então vamos lá para o nossa primeira posição, né? Vamos ver quem é o grande campeão aí. Posição 1. Então nosso primeiro lugar aqui, nosso vencedor, é justamente Jumpstart, beleza? Eu não podia deixar de colocar Jumpstart na primeira colocação, porque esse não é o meu jeito favorito de jogar, eu prefiro Planchase, tá? Mas ele tem tanta vantagem, tanta coisa legal, que realmente ele tem que estar no primeiro lugar. Eu comprei essas caixinhas aqui, ó, então ficou bem legal, né? Porque ficou bem organizadozinho aqui, tá? E aqui eu tenho vários outros temas também, ó. Vários temas. Eu vou mostrando ao longo da conversa aqui para vocês, para quem tiver curioso para saber os temas que eu tenho, né? Todos os temas. São 20 temas que eu tenho, tá? No total. Então, eu acho que esse formato aqui é muito legal. Como é que funciona a Jumpstart? A Jumpstart é muito simples, tá? Praticamente toda a coleção agora de Magic vem boosters de Jumpstart, né? Então, talvez isso aí ajude a popularizar, apesar de que eu acho que nem todas as coleções de Jumpstart são legais, tá? Eu acho que Jumpstart legal é só o primeiro e essa versão aqui, que é a 2022. E ela funciona da seguinte forma: você vai pegar um booster na loja, né, normal, 2 boosters na verdade na loja. Cada booster vem com 20 cartas, inclusive os terrenos básicos. Você vai misturar e já vai dar um deck, beleza? E aí um amigo seu oponente vai pegar 2 boosters também, vai misturar e também vai ter um deck, aí você joga um contra o outro, beleza? Então é muito simples e a ideia é brilhante, né? Primeiro que basta você ir numa loja e comprar 2 boosters, seu amigo compra 2 boosters e você já tem um deck, né? Praticamente. Então esse já é o primeira sacada aí. Você já tem um deck para jogar com seu amigo, né? Não vai ser barato, né? Cada booster aí na faixa de 25 até 30, até 35 reais mais ou menos. Então realmente não é barato, tá? Mas esse já é uma ideia bem legal, uma vantagem legal aí, que basta pegar 2 e você já tem um deck, né? A segunda ideia legal, a segunda vantagem, na minha opinião, é que cada um desses aqui tem um tema, tá bom? Então esse aqui, ó, Landfall, vamos ver se vai focar para vocês. Vamos ver se... Aí, ó, Landfall, beleza? Cada um desses aqui tem um tema, então Roll, tá? Então os gameplays são muito diferenciados, muito diversos. Eu vou abrir para mostrar a vocês como é
como é que eu coloquei aqui, Goblins. Então os gameplays são muito diferentes, tá? Merfolk aqui. E isso é outra coisa sensacional desse produto, porque é muito difícil você repetir temas. Se eu não me engano, vieram 46 temas nesse Jumpstart 2022, né? E é muito difícil repetir o gameplay, né? Porque cada vez você vai ter interações diferentes. Então, por mais que você pegue elfos, por exemplo, você pegou elfos e merfolk, e na outra vez elfos e goblins, ainda assim vai ser muito diferente, né? A interação entre os decks, né? E a forma de jogar, né? Então, aqui tem uma caixinha, né? De transparente, eu recortei o booster só pra deixar bonitinho, né? O saquinho do booster aqui, ó. Aqui era o saquinho que vinham as cartas, né? Só pra deixar bonitinho. Eu coloquei as cartas no shield, tá? Então, você tem 20 cartas, como eu falei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Como vocês viram, tem os terrenos básicos já e tal. Então, eu deixo assim. Eu também já coloquei de cara. Esse aqui é a fichinha que vem indicando qual é o tema, né? E eu coloquei as fichas, tá? Então, as fichas que precisa, eu coloquei. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Usa uma ficha elfo. Deixa eu ver se vai focar para vocês. Elfo guerreiro. Então, eu coloquei aqui a ficha e coloquei com um shield diferente, tá? Eu coloco assim de cabeça para baixo, para quem tá se perguntando, porque uma vez eu fechei isso aqui, essa tampa, e ele pegou aqui e aí estragou o shield, tá? Ele é mais largo do que o shield e acabou entrando aqui e estragou o shield. Eu tive que até jogar fora o shield. Então, eu coloco esse último de cabeça para baixo para quando ele fechar não pegar. Beleza? E aí vamos vendo aqui os temas. Então, zumbis. Então, por exemplo, vamos supor aqui. Zumbi eu acho que tem fichas. Então, eu pego aqui, ó, eu olhei as fichas que roda nesse deck, né? E coloquei 2 fichas de zumbi. Alguns mini decks, né? Alguns boosters, eles vêm com 2 tipos de ficha, geram 2 tipos de ficha e tal. Eu coloquei também, aí eu botei. Por isso que eu coloquei 2 fichas, eu botei uma de cada nesses decks, beleza? Então aqui tem Blink. Então tem muito tema diferente, é por isso que Jumpstart é tão legal. Os jogos são muito diferentes. Esse eu acho que é um produto legal para iniciante, tá? As cartas não são tão complexas. Unlucky 13, esse tema é bem legal. Então as cartas não são tão complexas quanto outros formatos e tal, quanto formatos competitivos. Commander tem muita regra, tem muita gente jogando. Então acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então esse formato eu acho ele incrível. Eu acho ele realmente incrível, por isso que eu tive que colocar em primeiro lugar, né? As partidas muitas vezes são simples, tá? São cartas simples. Porque são boosters, né? Então só vem uma rara, 1 ou 2 raras, né? Então, mas tem partidas muito legais. Cycle é um tema bem legal. Apesar de serem simples, né? Tem interações bem legais que a gente não costuma ver. Então, por exemplo, Cycle e Inventive. Talvez tenha cartas que dá compra aqui no Inventive e aí geram uma interação bacana entre os 2 decks. Entre esses temas, na verdade, entre o deck, né? Detetive, que é baseado em pistas, né? Então, eu acho esse produto legal. Esse produto é legal para iniciante. Eu acho que esse produto é legal para jogadores mais experientes que querem fazer uma coleção tipo essa aqui, que organiza todos os temas, né? E aí fica embaralhando, né? Então, um dia você pode jogar com esses 2 temas, no outro dia com o seu amigo você joga com esse. E assim vai, né? Então você pode criar várias combinações aí. E eu acho o Jumpstart incrível também, porque você também pode fazer os seus decks. Eu resolvi deixar eles certinhos, do jeito que vieram, tá? Nos boosters, tá? Eldrazi também é um tema muito legal. Então eu resolvi deixar ele certinho, exatamente do jeito que veio. Mas você também pode alterar os decks. Então inclusive você pode criar os decks do zero, né? Você pode criar temas. E isso eu também acho sensacional de Jumpstart, né? Eu não tenho muito tempo e eu já tenho essa minha coleção, mas provavelmente seria uma coisa que eu queria testar, né? Criar novos temas e tal. Inventar temas, né? Pensar em cartas que tem sinergia. Então pensar que uma carta dessa tem uma sinergia com a carta daqui.
ou com a carta daqui, talvez tenha algum espírito nesse deck, ou tem alguma fada em algum outro deck como o Inventive. Então tem muita possibilidade para Jumpstart, e é por isso que eu tinha que colocar ele em primeiro lugar, né? Se você comprou 4 boosters num dia, você já dá para fazer vários decks aqui, né? Você tem essa combinação, essa combinação, essa combinação. Então, tem essas duas também. Então aqui já tem várias possibilidades, né? Você não perde o booster, essa é outra coisa bem legal. Você comprou o booster, você vai ficar com todas as cartas e vai aproveitar todas as cartas. Eu não gosto muito de booster, de comprar booster, porque praticamente você só ganha rara, só usa um ou outro em comum, né? E a maioria das cartas você não aproveita. Aqui você aproveita, você pode deixar exatamente como veio e jogar outras vezes, né? Então, esse produto é brilhante. Você, com 2 boosters, você faz um deck. Outro ponto legal também que eu tenho que mencionar, né? Eu tinha um cubo, né? Antes de lançar Jumpstart, eu tinha um cubo. Mas cubo demora demais, você tem o draft para fazer, que só o draft é 40, 50 minutos. É uma parte cansativa, né? Então, aqui você, em 1 segundo, você fez o deck. Você pegou 2 temas, pronto, você tá com o deck feito, né? Já pronto para jogar. Isso é muito legal, é outra coisa legal. Eu acabei desmontando o meu cubo justamente por conta disso. Isso aqui é muito mais eficaz, na minha opinião, né? Muitas vezes eu jogava o cubo e aí no meio das partidas já tinha que parar porque já tinha passado muito tempo e tal. Aqui eu quero jogar uma partida, eu pego 2 temas aqui, você pega 2 temas e tchau, já tá montado, né? Os boosters já vêm completos, inclusive para quem quer, por exemplo, começar uma coleção, esse produto é bem legal, porque vem terrenos básicos, então você consegue fazer decks. Claro, não vai ter os terrenos que geram 2 cores, né? Até vem um em cada, vem um terreno que gera 2 cores, mas no geral não vai te dar uma base muito boa para fazer decks de várias cores, mas vai te dar terrenos básicos, que é uma coisa muito importante para os decks de Magic, né? Então, esse produto eu realmente acho incrível. A Wizards, infelizmente, acabou, não sei nem como é a palavra, mas acabou deixando todo mundo chateado por causa dos Jumpstarts novos, né, que não são bons, são ruins, os Jumpstarts de coleção. Mas a ideia de Jumpstart é brilhante, e é por isso que eu tinha que colocar, por conta de todas essas vantagens, né? Eu ainda acho Planchase mais divertido, mas por conta de todas essas vantagens eu tinha que colocar aqui. Além de ser muito portátil também, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 6 mini decks, né? 6 boosters. É bem tranquilo levar isso para algum lugar, né? Claro, se for levar tudo vai ser complicado, mas se você leva só isso aqui, é bem tranquilo de levar. E aqui já dá muita partida diferente, muita partida variada, né? Além do deck building aí, se você quiser criar os seus próprios boosters, né? Por isso que eu tinha que colocar isso aqui no primeiro lugar. Beleza? Então era isso aí, essa era a minha coleção de formatos diferentes, formatos alternativos, né? Produtos variados aí do Magic, minha coleçãozinha. Eu adoro formatos alternativos de Magic, é por isso que esse jogo é tão legal, é muito rico. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários quais desses produtos você tem, quais formatos desse você gosta, né? Se você se interessou por algum e tal, beleza? E a gente se vê na próxima. Tchau!